O 7 de setembro marca a independência do Brasil, mas também é um marco no mundo das comunicações do país. Foi no dia 7 de setembro de 1922 que, para comemorar o centenário da nossa independência, foi ao ar a primeira transmissão radiofônica brasileira. E para comemorar os 100 anos do rádio no Brasil, o Estação Livre de hoje mostra que ele continua vivo e diversificando o perfil dos ouvintes. O rádio chega oficialmente no Brasil em 1922, mais exatamente na Exposição Internacional que comemorava o centenário da independência do Brasil. A radiocultura, ela surgiu do sonho de um ator, do Sérgio Viotti. A rádio tem um papel fundamental nesse sentido de orientar, de informar e de valorizar o território onde ela está inserida. A Cris está preparada para fazer a cobrança. Partiu de pé direito, bateu colocado. Gol! Do Estação Livre! Enquanto houver alguém interessado pela história do rádio, eu acho que ela vai se manter viva. Para mim, como pessoa, como praticante, foi muito importante a gente trabalhar nesse meio, porque é uma forma de quebrar preconceitos, né? Quebrar paradigmas. É o nosso Black 105. Encaixei o fone de ouvido e vou rolar muito som pra gente curtir. A programação voltada para o hip hop foi positivo para os dois lados, para 105 e para o movimento. Espaço Rap. Chega mais, não deixe pra depois. 105 FM, Espaço Rap, parte 2. E para falar um pouco sobre a história e a importância do rádio, eu vou receber aqui o jornalista e radialista Zalo Comucci e a repórter e apresentadora Milena Teixeira. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Zalo, como é que fica o rádio nesse mundo atual completamente digital? Eu acho que o rádio está dentro do mundo digital, né? Ele faz parte, está inserido. Mudou a tecnologia, mas a linguagem do rádio está dentro do mundo digital. Hoje você ouve rádio no celular, no computador, até dentro da televisão. Hoje o rádio está. Na verdade, o rádio sempre porque às vezes as pessoas confundem o aparelho, né, de rádio, onde você tem o dial, aquele aparelhinho que eu acho muito bonito. Lindíssimo. Né? Mas hoje aquele está sendo afastado. É até difícil encontrar. Ele está no celular, né, o rádio hoje. É até difícil encontrar hoje um rádio para você comprar. É difícil. Verdade. Então ele saiu, por exemplo, das casas, mas continua presente no celular, na própria televisão, no carro, né? Então eu acho que ele está sempre presente. E é uma coisa, né? O rádio continua, apesar de ter a gente cercado de imagens e tudo, ele continua vendendo assim, a fantasia, a imaginação, mesmo com uma presença forte da imagem. Porque às vezes você ouve rádio, que, dependendo, claro, de quem comunica, você sonha, né? Sonha muito. E eu vejo, Milena, que o podcast acompanha essa tendência. É uma nova maneira de ouvir o rádio, o podcast? O podcast é uma nova maneira, sim, de ouvir o rádio, para mim. E tem uma questão, né? O podcast ele dá mais possibilidades. Por exemplo, se a gente pega uma entrevista que ocorre na programação diária da rádio, eu posso ouvir, eu não vou ter tanto tempo de ouvir aquela entrevista no rádio, mas eu posso escutar no podcast. O podcast permite novos formatos, permite que a gente inove, né, dentro do rádio. Eu acho que hoje, se a gente fosse fazer uma avaliação, o podcast é como uma extensão ali do rádio, que está no mundo digital e que está crescendo pra caramba e que oferece essas possibilidades de contar grandes histórias, de ouvir grandes histórias. E tem essa paixão, né? Aí você escuta uma grande história e você fica ali imaginando na sua cabeça, enfim.
O podcast ele é tão inovador, Cris, que eu tenho um podcast que é sobre personalidades negras, que eu entrevisto personalidades negras. E esse podcast, 2 mulheres negras entrevistam personalidades negras. Ou seja, Você isso e é uma a coisa... Cíntia Martins. Eu e a Cíntia Martins. É uma questão que só o podcast me permitiu fazer isso. Olha a inovação, olha que legal. E aí você pega diferentes nichos, diferentes áreas, né? Acho que essa é a grande questão. Eu olho o podcast assim como uma extensão do rádio, como uma nova maneira de ouvir e de consumir o rádio. Que bacana! E, gente, a primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 1922. Portanto, está completando 100 anos. Com a chegada da televisão e da internet, muito se especulou sobre como é que ficaria o futuro desse meio de comunicação. A verdade é que o rádio é uma linguagem que se renova o tempo todo, se adapta e tem tudo para permanecer com a gente por mais 100 anos. O rádio chega oficialmente no Brasil em 1922, mais exatamente na Exposição Internacional que comemorava o centenário da independência do Brasil. E é nesse evento que acontece a primeira transmissão oficial do rádio. O padre Roberto Landel de Moura, ele foi um cientista e que realizou vários experimentos nessa expectativa de construir tecnologias para transmitir voz sem fios. O fato é que ele não conseguiu o investimento que ele pediu para o governo britânico em 1906 e antes, em 1904, a gente já tem o registro do experimento do Guglielmo Marconi como o inventor da radiofonia. O fato é que a primeira rádio oficial, regulamentada que a gente tem no Brasil, ela só acontece em 1923. E ela foi liderada pelo Edgar Roquette Pinto, que era um entusiasta, se tornou um entusiasta do meio de comunicação. Então ele, junto com a Sociedade Brasileira de Ciência, organiza esse grupo e eles fundam a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então ele pegava os jornais na parte da manhã, circulava as principais notícias e aí ele, por telefone, entrava ao vivo, lia e comentava aquelas notícias para a audiência. Em 1932, acontece algo que muda a concepção do rádio, um repensar de uma programação mais popular, por meio da qual a audiência se identifique. É aí que vão surgir programas como programas de auditório, a narração esportiva, programas de humor, de calouros, as radionovelas, que foi um grande sucesso. Informa o repórter S em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. O rádio foi importante para o Getúlio Vargas. É claro que o uso que esse estadista faz desse meio de comunicação ajudou a consolidar a força, a popularidade e a abrangência que o meio tem. No entanto, é por meio da abrangência social que é inerente ao rádio é que o governo de Getúlio Vargas consegue expandir as suas ideias, os seus valores, o seu projeto político de poder. Da sua autoridade, dando-lhes instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras internas e externas. Quando nós temos aqui em 1972 em São Paulo, em 72 e 74, 2 incêndios na região central da cidade, o Andraus e o Joelma, e que a cobertura da imprensa radiofônica na época foi fundamental. Nós tivemos episódios já na era contemporânea de apagões e o rádio foi fundamental para que as pessoas conseguissem se localizar na cidade. Eu destacaria esses 2 momentos
porque de alguma forma eles mostram a força, mostram o uso e a credibilidade do rádio nesse processo que traz o ouvinte para perto. O rádio é um meio de comunicação extremamente resiliente. Ele consegue se reinventar e ele utiliza os recursos da internet para potencializar as características que são exclusivas dele. Quais são essas características? Primeiro, portabilidade, ou seja, está no seu bolso, está no seu celular. Segundo, abrangência espacial. Agora, ele não fica mais limitado ao alcance, né, das ondas ou do satélite. Ele ganha escala global. Eu digo que o rádio ele foi a mídia que melhor se adaptou, que melhor explorou as ferramentas disponibilizadas na internet nessa era da convergência. Zalo, a gente acompanhou aí na reportagem a importância do rádio para a informação, né, ao longo desses 100 anos. E aí tem um programa que é uma referência, que é o Repórter ESSO. Qual que é a importância do Repórter ESSO, não só para o rádio, mas também para toda a sociedade brasileira? Em termos de jornalismo, né, de informação, o Repórter ESSO foi muito importante. Ele nasce ali nos anos 40, né, e sempre o Repórter ESSO foi o Jornal Nacional do rádio. É uma audiência fantástica, e quando entrava aquela vinheta de abertura do jornal do Repórter ESSO, parava para ouvir o que realmente estava acontecendo, era uma coisa muito importante. Tinha uma locução especial, era uma coisa assertiva, impostada, e que dava uma credibilidade para aquilo, para a informação. Isso veio para o rádio, depois para os jornais na parte da manhã, aí colocaram os dois locutores lendo, fazendo um ping-pong com a notícia. Então, ele é muito importante. Assim, ele teve uma duração de uns 30 anos. Eu tenho, aliás, no YouTube, a última edição do Repórter ESSO. E ele faz, o locutor, ele chora. Então, quando ele começa a fazer um resumo de que aquilo que o Repórter ESSO de importante tinha noticiado, a guerra, enfim, a morte do Getúlio, o próprio golpe, em 69 ele vai contando isso, e conforme vai passando ele vai chorando, porque era uma coisa assim, tão fantástica, importante, não teve mais igual. Hoje, acho que no rádio, né? Milena, e ali durante a reportagem a gente viu do uso político, né? Se o Brasil tinha Getúlio Vargas utilizando o rádio, a Alemanha tinha Hitler. Hoje, como que você vê o rádio como um aparelho, uma ferramenta de influência política? É mais diversão? É mais notícia? Dá para a gente pensar nisso hoje no Brasil? Olha, eu sou da periferia de Salvador, então eu cresci escutando rádios que me divertiam bastante, né? Seja por causa da programação musical, seja por causa, enfim, daquele show que escuta, que transmite no rádio. Mas a gente tem hoje rádios de notícias que são bastante profissionalizadas. A gente tem diferentes rádios e, enfim, a rádio chega em todos os lugares aí, tá? Em todas as cidades. Qualquer lugar que você for no interior, tem a rádio ali, enfim. Você cita aí que o Getúlio Vargas usou, a gente teve também até o Hitler, né, que usou a rádio como essa forma de se comunicar. Eu acho que, por mais que hoje ainda exista essa profissionalização do rádio jornalismo, inclusive, infelizmente a gente ainda tem pessoas que usam, né, a rádio ali como ferramenta política. Não à toa tem alguns radialistas que, enfim, que se candidatam depois à política. Isso. Mas eu acho que a rádio de hoje é muito mais profissionalizada e muito mais ali para atender mesmo a demanda do ouvinte, seja na prestação de serviço, seja na informação, no hard news, aí onde a gente trabalha. E esse ano a Cultura FM está comemorando 45 anos de história. A rádio é uma das principais do país, é especializada em música de concertos.
A gente foi, lógico, conversar com o Alexandre Tondela, que contou um pouco mais dessa história pra gente. A Rádio Cultura, ela surgiu do sonho de um ator, do Sérgio Viotti. Sérgio Viotti teve a incumbência de, aqui na Fundação Padre Anchieta, criar uma programação para a Nova FM de São Paulo. Do encerramento da placa que inaugura as novas instalações e a nova programação da Rádio Cultura FM Estéreo, aos 11 de julho de 77. E que não se sabia muito qual é a programação. E, na época, se escolheu a música clássica. Por que a música clássica? Porque o Sérgio Viotti acredita que seria uma diferenciação muito grande dentro do Dial ter uma rádio só de música de concerto. Eu tinha certeza que nós estávamos fazendo uma coisa boa que existia no mundo inteiro. Rádio Cultura de São Paulo. Ondas médias ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas em 13, 16, 19, 25, 31 e 49 metros. Quando o Sérgio Viotti me chamou para trabalhar aqui com ele, eu pensei naquela veia aventureira. 2 anos eu vou embora para outro lugar, tá? Porque eu vou me cansar. Só que eu esqueci de olhar o relógio. E como ele não para, essa brincadeira, 1 ano, 2 anos, virou 41. Hoje, as emissoras da Fundação Padre Anchieta de rádio são divididas em Rádio Cultura FM, que está consagrada há 45 anos com música clássica. A Cultura Brasil é Brasil o tempo todo, né? E a ideia é que a gente traga o que do Brasil se tem de melhor. Então é uma programação de qualidade, uma programação que tem Elis Regina, Caetano Veloso. O monumento é de papel crepo na prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. Trabalhar em rádio é um desafio. Sempre aparece alguma novidade. Os maiores desafios para uma rádio de música clássica em São Paulo é você participar da vida musical dessa cidade. Quando você chega nessas pessoas, das mais ricas às mais pobres, né, você dá uma oportunidade para essas pessoas entrarem nesse universo da música clássica, da música de concerto. Nós temos um programa chamado Concertos OSESP, em que toda semana nós estamos na Sala São Paulo registrando e colocando no ar. Ou seja, a gente tem, nos últimos 20 anos, tudo que de melhor aconteceu na cidade em termos de música de concerto. É muito fácil imaginar esse futuro. Esse futuro é dar continuidade a esse sonho do Sérgio Viotti, que há 45 anos imaginou uma rádio que desse para o ouvinte música de qualidade. Eu acho que isso é uma premissa que não pode ser, de jeito nenhum, tirado daqui. O tempo todo o rádio está sobrevivendo, é engraçado, né? Mas isso é maravilhoso. Isso faz com que o rádio nunca fique estagnado. Não existe zona de conforto no rádio. Toda vez que alguém fala que o rádio vai morrer, eu dou risada. Existe até uma frase incrível que é: o rádio é que vai noticiar o fim da televisão, da internet. Eu acho que o rádio não morre. Por mais adiantada que esteja a tecnologia, os novos meios de comunicação, eu arrisco dizer que o rádio é eterno. A gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco tem rádios comunitárias e a importância das narrações futebolísticas no rádio. É rapidinho, não sai daí.
Estação Livre de volta, falando dos 100 anos do rádio e recebendo aqui o Zalo Komuti e a Milena Teixeira. As rádios comunitárias são importantes veículos de comunicação, principalmente nos bairros periféricos. Porque, além de entretenimento, elas oferecem informações sobre o dia a dia da quebrada. E esse ano a Rádio Heliópolis está completando 30 anos de existência. Lá em 1992 nasce a Rádio Comunitária Heliópolis no sistema de rádio corneta, né? Alto-falantes espalhados pelas principais ruas da comunidade, né? A Rádio Corneta foi de 1992 até 1997. Em 97 a gente recebeu a visita de um grupo da Alemanha, né, que achou muito interessante a forma da gente se articular com a população. E aí eles falaram que a Capital Recurso ia mandar pra gente. Então reinauguramos a rádio, agora no sistema de DAI, para que as pessoas pudessem escutar a rádio. Vou lá para vocês aí, vindo diretamente dos rituais de Candomblé, Omim Bum. Hoje a gente tem em torno de 20 locutores e colaboradores, né? E cada programa acaba trabalhando num tema específico, né? Então um é voltado à educação, outro à cultura, cidadania, outro à juventude, né? Então todos esses programas acabam abordando um tema específico e trabalhando esse tema e intercalando esse tema com música e informação da comunidade, que eu acho que é mais importante, né? Vamos falar de um projeto novo que a gente tem aqui na comunidade, né? Que vai envolver a rádio, né? Que é o Elipa na Ciência, né? A gente acabou escrevendo esse projeto que chama Elipa na Ciência. Como eu sou pesquisador também, eu tive muito esse contato nos últimos anos com jovens que gostam de temas sobre ciência, que querem fazer esse negócio, que querem ir para a academia, só que a academia não aceita eles. E aí a gente fez esse projeto pensando nisso, de quebrar essa barreira, tá ligado? De que conhecimento é só para academia. E acho que o programa vem isso para debater ciência, para colocar Heliópolis e todas as outras quebradas em pé de igualdade de conhecimento com qualquer outra faculdade, academia que existir no mundo, sabe? A gente vai trazer diversos cientistas aqui para quebrada para falar de vários temas, desde mudança climática, poluição, até o baile funk como cultura sendo implementada e descriminalizada, tá ligado? A rádio tem um papel assim fundamental nesse sentido de orientar, de informar e de valorizar o território onde ela está inserida. Mas qualquer pessoa tem acesso aqui à rádio comunitária, pode trazer informação, indicar às vezes um livro, né, para as pessoas lerem, pedir uma música e pode também às vezes fazer denúncia em relação ao que está acontecendo no nosso território, né? Então, desde às vezes crianças desaparecidas, documentos que as pessoas trazem para a gente, como a questão do saneamento básico, por exemplo, né? Dia super especial aqui na nossa rádio comunitária, na nossa comunidade aqui, né? Recebendo aí a equipe da TV Cultura, né, do programa Estação Livre, nosso parceiro Lucas Veloso. O Estação Livre existe aí 1 ano e pouquinho, a gente está na TV Cultura todas as sextas, às 22 horas. E o objetivo, Regis, é dar esse protagonismo das pessoas negras que estão fazendo, que estão produzindo pelo país todo, enfim. Acho que o maior desafio que as rádios comunitárias enfrentam é a questão da sustentabilidade, né? Como a gente manter a rádio, né? A gente conseguiu a legalização da rádio, mas a lei não te dá condições de você sobreviver. Todos os locutores são voluntários. Infelizmente, ninguém não ganha o salário ali para poder desenvolver a sua grade de programação, né? Então é de fundamental importância o papel da rádio aqui na transformação de Heliópolis ao longo desses anos, né? Então Heliópolis trabalha o conceito do bairro educador e uma maneira da gente difundir esse conceito do bairro educador é através das ondas sonoras da rádio comunitária Heliópolis. Aí, Lucas, nosso vídeo repórter, arrasou lá na Rádio Comunitária de Heliópolis. Milena, você cresceu ouvindo rádio comunitária? Eu não só cresci ouvindo rádio comunitária, como fiz parte de uma e eu sou apaixonada pela rádio comunitária, porque eu acho que a rádio comunitária, ela representa bem essa sensação que a gente tem na comunidade de solidariedade, porque tudo acontece ali. É desde o serviço, né, como ele falou, do postinho de saúde, se está funcionando, vai vacinar no sábado, a rádio comunitária, ela comunica. Desde o enterro de alguém, desde um cachorro, por exemplo, que você perde cachorro, vamos anunciar lá na rádio comunitária. E eu acho que na pandemia, por exemplo, as rádios comunitárias, elas tiveram um papel importantíssimo, porque às vezes não chegava, né, nos lugares, a internet, as pessoas que não tinham internet, era a rádio que chegava, era a rádio que passava a tarefa
dos alunos. Olha só que maravilhoso. Eu sou apaixonada, eu acho que a rádio comunitária presta um grande serviço dentro das comunidades. É ali a forma que quem mora, às vezes, na periferia, né, tem de falar com a autoridade, tem de denunciar. É a maneira ali que se encontra, de fazer uma cobrança, é o lazer também que está ali, porque você acaba criando e desenvolvendo talentos na rádio, né? E com esses perfis mais diversos. Então, eu sou apaixonada, eu acho que a rádio comunitária vai existir sempre. E que bom que a gente tem. Que bom que a gente tem. E uma coisa que a gente tem, mas estamos perdendo, é a frequência AM, né? Com essa perda dessas rádios que atuam nesse dial, no AM, do dial, a gente vai, por exemplo, perder a possibilidade de que pessoas mais do interior, de outras regiões do Brasil, tenham acesso à informação? Então, esse é um problema. Mas, por isso, as novas tecnologias, entra aí a internet e o celular, que a pessoa acaba acessando. E tem outra, assim, o grande problema talvez seja no norte, na região amazônica, por exemplo. O rádio AM na região amazônica é muito importante, porque é o único meio de informação que ele consegue. Que tem ali, né? Apesar que o governo distribui aquelas parabólicas, né? E aí o pessoal para a cidade consegue pegar. Então, isso acaba compensando essa saída do AM. Vamos agora falar de futebol? Ouvir futebol pelas ondas do rádio é uma mania nacional, é verdade. Muitas vezes a gente vê torcedores assistindo o jogo ali no estádio, mas com o ouvido grudado no radinho. E existem narrações que são icônicas, bordões que se perpetuaram. Rádio e futebol sempre foi um casamento perfeito. Falta perigosa para o time do Estação Livre fazer a cobrança. Oportunidade, estamos chegando no finalzinho de jogo. Pode definir o lance. A Cris está preparada para fazer a cobrança. Partiu de pé direito, bateu colocado. Tá lá dentro. Gol! Estação Livre! Essa boa que o samba tem, bate de repicando, pandeiro, vai tamborim também. Que bonito é! O rádio esportivo, ele começou praticamente junto com o rádio no Brasil. Nós estamos comemorando 100 anos de rádio, agora no mês de setembro, e o rádio esportivo, de maneira oficial, ele tem um pouquinho mais de 90 anos. A primeira transmissão ela aconteceu no dia 20 de fevereiro de 1932. Não era essa qualidade de áudio que nós temos hoje. O rádio começou de uma forma rústica, de uma forma caseira. Até tinha muito chiado, tinha muita interferência. Mazola de bicicleta, Didi! O primeiro narrador, depois do Nicolau Tullman, aliás, foi ninguém mais, ninguém menos do que Ari Barroso. Ele se posicionava no meio do torcedor, no meio da torcida. Na hora do gol, a torcida gritava, a torcida levantava, então só se ouvia esse barulho. E ele achou uma solução criativa na época, uma gaita. Ele fazia ali a sua descrição do lance e tocava a gaitinha rapidamente. Então esse era uma espécie de código para dizer que naquele momento aconteceu o gol. Leônidas entrega Perácio, Perácio a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedlinho, sanduíches, Nivski, gol! O rádio tomou uma proporção diferente, principalmente a partir dos anos 60, em termos de transmissão esportiva. Por quê? Porque aí os recursos técnicos foram melhorando. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Milésimo gol! Os anos 70 marcaram ainda uma revolução maior dentro da narração esportiva, com o surgimento do lendário Osmar Santos. Ele trouxe uma linguagem diferente, ele inovou a linguagem, a forma de se comunicar com o ouvinte. Mas não caiu Almir, um animal! Almir, um animal! Os bordões são frases de efeito
que nós, narradores, costumamos usar em meio às transmissões esportivas. E cada narrador, cada profissional, ele tem os seus momentos de inspiração. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, graças a Deus, eu fui um privilegiado, né, por ter esse dom também, eu gosto de gritar os gols de uma forma mais longa, nunca menos que 10 segundos, de 10 a 15. O rádio, ele foi decisivo para a popularização do futebol. Porque o futebol lá atrás, ele era um esporte elitizado. Eram poucas as pessoas que iam, que frequentavam os estádios. O público passou a conhecer o futebol, começou a conhecer os nossos grandes talentos, Pelé, Garrincha e por aí afora, exatamente devido às transmissões do rádio. Voltou pra mim, para o Vasco, bateu o e a bola foi embora pela linha de fundo. O árbitro vai lá e confere. Pro Rivaldo, abriu o espaço, bateu pro gol. Oliver Kahn, Ronaldinho bateu. Gol! Brasil! E ainda tem mais rádio aqui no Estação Livre, só que depois do intervalo. Eu vou voltar já já. Estação Livre de volta, indo direto para as ruas, que eu quero saber. Você também quer saber se as pessoas continuam ouvindo rádio e o que elas estão ouvindo. Assim mesmo. MPB, forte assim, coisas. Que eu gosto de ouvir. Eu ouvia muito quando era criança. Eu lembro muita coisa em casa, assim, a gente ouvindo música, informação e música mesmo, música brasileira. Costumo ouvir no trânsito, rádio. Mas hoje em dia eu não escuto mais nada. E rádio eu escuto no trânsito mais, né? Às vezes a rádio está ali tocando no meu ouvido dentro de casa, assim, mania de avó que a gente aprendeu, sabe? Então, continua no meu ouvido. Então, eu costumo ouvir música, né? Ouvir audiolivro, ouvir podcasts também. Rádio bem dificilmente. Quando eu tô em casa, minha avó gosta de escutar Fábio Teruel. Aí todo mundo em casa ouve junto também. E é uma experiência interessante, mas tipo, não é comum. É uma coisa que eu gosto de fazer porque é meio até nostálgico, sabe? Esta é a Voz do Brasil. Memória das rádios, uma viagem ao passado. ZYK 691. América, Rádio América. Eu costumo ouvir mais o CBN, né? Mas eu gosto bastante da FM. Rádio Cultura. Eu já tentei escutar podcast e outras coisas, mas é só música. E tem uma rádio de um amigo meu, DJ Lino, que é a Rádio Gatilho, que é uma delicinha de escutar. Às vezes eu tô ouvindo uma música eletrônica mais animada, às vezes um pop, depende. E rádios que transmitem jogos de futebol. Quando eu não tenho acesso ao jogo pela TV, geralmente eu dou uma olhada pela rádio. Rodolfo Rodrigues tocou, tirou, entrou de bola, tiro de golaço, tiro de Zalo, a gente ouviu aí que também tem gente que está deixando de ouvir rádio para ouvir podcast, que são programas que o pessoal está ouvindo muito no momento. O que a gente pode pensar desse futuro também do podcast? O podcast é algo que veio para ficar, veio para substituir esse tempo que as pessoas destinavam a ouvir programas de rádio. Qual que é a sua relação com isso? Eu adoro podcast. Eu acho que, podcast é rádio, né? A linguagem toda é de rádio. E inclusive com uma renovação na linguagem. Eu acho isso muito importante. Na verdade, você pega, por exemplo, o Spotify, é o Netflix do rádio. Você você escolhe aquilo que você quer ouvir, o assunto que te interessa, e você passa a ouvir aquilo que realmente interessa. Na hora que você quer, a hora que é essa possibilidade. Justamente. Inclusive, hoje você tem gente que ouve até podcast no carro, né? Vai indo para o trabalho, já vai ouvindo o podcast. Eu acho que isso, uma coisa não elimina a outra, no caso do rádio tradicional, né? Porque a informação do rádio tradicional é do momento, o que está acontecendo. Mas
O podcast traz muita coisa de conhecimento sobre determinado assunto. Aprofunda. O podcast justamente, permite um aprofundamento, muitas vezes, do assunto. Eu também sou fã de podcast, e se a gente for falar disso, a gente vai ficar falando aqui o programa inteiro. Ó, você pode até achar que rádio é coisa de gente velha, que os mais jovens não estão ouvindo mais, só que isso não é verdade, tá? Porque os jovens estão cada vez mais interessados em informação e o rádio continua sendo um veículo muito confiável. A gente foi conhecer pessoas de diferentes gerações que não desgrudam do radinho. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Eu comecei a ouvir rádio muito pequena e eu lembro que antigamente o rádio era de válvula. E eu me lembro do meu avô tirando a válvula do rádio, que era para que nós não ouvíssemos. Então, quando ele queria, ele colocava a válvula. É muito comum que minha mãe ouvisse rádio aos domingos. Então eu passava o dia ali ouvindo música, a gente não ligava muito a televisão, então aproveitava para brincar sempre ao som do rádio. A minha mãe tinha o hábito de todos os dias às 6 horas ouvir o programa do padre Donizete, que nos abençoava, e aquele copinho de água depois era dividido entre os familiares. Depois, quando eu comecei a ir para a escola, virou uma questão de rotina. Entrava no carro e ligava o rádio. Então, ouvia notícias, como estava o trânsito, o tempo e, por consequência, a música. Então, tudo girava em torno do rádio. Hora para despertar. Então, tinha o radialista que nos convocava a levantar da cama. Vamos, turma, vamos. Vamos mexer no corpo, vamos levantar, que a hora não espera ninguém, não. Não. 5 e 6 de São Paulo agora? 5 e 6. Antes da pandemia, a relação era muito dentro do carro, quando a gente estava no caminho, no trânsito para algum lugar, viajando, e no banho. Sempre escutei muita música no banho. Agora, depois da pandemia, eu tenho ouvido bastante quando eu vou cozinhar, fazer algum bolo, alguma coisa assim. Então é minha companhia. Eu, como artesã, eu não tenho condições de ver a TV. Então, o rádio me dá essa opção de ouvir. Então, eu estou trabalhando, estou ali costurando, estou ouvindo. Então, o rádio é meu companheiro do dia a dia. Apesar da gente ter podcasts e essas plataformas de streaming, faz muita falta o ao vivo e essa interação com o ouvinte. A seleção é um pouco menor. Antes tinha essa questão de não ter a câmera sempre em você, mas hoje em dia já se atualizou e já tem uma relação diferente, né? Hoje a gente consegue ver os estúdios. Então acho que brilha ainda mais os olhos. A gente vê os locutores, ouvir eles. É uma forma de companhia. Eu acho que eles estão conversando com a gente às vezes vai respondendo, vai ouvindo a resposta dos outros ouvintes e a música ali vai conduzindo essa narrativa do nosso dia. Eu acho muito bonito o que está acontecendo e eu acho que o rádio não vai morrer. Enquanto houver alguém interessado pela história do rádio, eu acho que ela vai se manter viva. Helena, a gente foi vendo aqui ao longo do programa que tem alguns bordões, algumas músicas que a gente ouvia ali no rádio que ficava, que marcava, e tem a questão da voz, do radialista, que marca alguns nomes. Você que trabalha no rádio, como é que o pessoal se relaciona hoje com essa pessoa também que está por trás ali apresentando esse programa de rádio? Antigamente a gente não via, então tinha surpresa quando conhecia, né? Hoje em dia a gente já pode até vê-lo, conhecê-lo através do YouTube. Pois é, né? Eu acho que antigamente a gente tinha essa figura lá do jornalista, do radialista, com aquela voz mais impostada, mais firme, né? Mais assertivo ali, falando. Mais sério. Mais sério. E hoje é diferente. Hoje já não se exige mais essa voz tão impostada dessa maneira, né? A gente comunica. O importante é que você comunique. E eu acho que
talvez por isso a interação com os ouvintes seja tão grande. É muito grande, Cris. Você está ali no ar, na rádio, e os ouvintes eles já estão ali no WhatsApp falando o tempo todo com você. Mandando e outra mensagem. coisa, tem uma questão aí, os ouvintes eles ainda te buscam nas redes sociais. Eles vão lá atrás para saber quem você é. E é como você falou, né? De repente a gente está ali. Você escuta todo dia um programa de rádio e um dia você abre o YouTube e vê, nossa, esse é o rosto daquela âncora, esse é o rosto do âncora, e cria ali uma relação. E é muito boa, é maravilhosa essa relação. É muito bonita mesmo a relação do ouvinte, é fiel, sabe? Ao âncora, àquele programa, à rádio. Acho que essa linguagem aproxima mais. Olha, o âncora é gente como a gente, ele é igual a gente. E ele está aqui ele junto tá conosco. aqui, ele vai. Eu acho que nesse ponto a rede social é muito aliada à rádio, né? Porque a gente está no YouTube, enfim, a gente está transmitindo, a gente está lá também. Em seus 100 anos, o rádio passou por adaptações às novas tecnologias e as emissoras na web passaram a ser mais comuns. Um outro fenômeno que tomou conta das emissoras de rádio foram os programas religiosos. E aí a gente foi conhecer uma rádio web que tem programação religiosa, mas com religiões de matriz africana. Eu já estou há 5 anos na Rádio Sensorial com o programa Candomblé Total. Nós fazemos toda uma abordagem em cima das religiões de matriz africana, principalmente do candomblé. Os candomblecistas precisam de um espaço e o babá Ronald Ed, que é o dirigente da rádio, teve essa ideia, né, em questão de 2 décadas, e me convidou para fazer o Candomblé Total. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. O público é bem variado. Então tem desde o pesquisador que tem uma ideia da religião e quer se aprofundar, até os praticantes. Eu falo de assuntos que são pertinentes a todos, das origens, indumentárias, cantigas. Se a gente colocar que é uma religião que tem mais de 10 mil anos, né, vindo das origens africanas, é até mais antiga que o cristianismo. Porém, para ser conhecida efetivamente, precisou de muita gente, como Mãe Menininha, pessoas da Bahia, principalmente artistas, começarem a falar. E isso depois deu uma força muito grande para que surgissem programas, meios de comunicação, revistas, jornais, rádios voltadas a essa religião. E hoje eu queria falar um pouco da relação dos terreiros e do candomblé de modo geral com as escolas de samba. Para mim, como pessoa, como praticante, foi muito importante a gente trabalhar nesse meio, porque é uma forma de quebrar preconceitos, né? Quebrar paradigmas. Espero mesmo que tenha vida longa e que a gente possa quebrar mais paredes para estar apresentando isso, quiçá em outros lugares, aí, novas paragens. Quero agradecer todo mundo que participa das festividades, da nossa comunidade. Não sai daí que a gente volta logo. Estação Livre de volta, fazendo festa para os 100 anos de rádio, recebendo aqui Zalo Comuti e Milena Teixeira. A 105 FM de Jundiaí começou como uma rádio sertaneja. Depois passou para o samba. Mas só na década de 90 que ela teve um boom, porque aí apostou no rap. Principal divulgadora do hip hop paulista, a 105 FM, teve que se adaptar ao gosto do mercado, só que sem deixar de acreditar no rap, porque hoje o futebol também faz parte da grade. 105 FM, a rádio que é sua alegria. Salve, salve, Estação Livre! Obrigado pela participação aqui, pelas ondas da rádio que é sua alegria, nossa 105 FM. Sejam bem-vindos! A proposta da 105, quando foi criada há mais de 4 décadas, é informar, né?
e depois que ela foi pulverizando para o lado musical. Hoje a 105 é uma rádio popular esportes, e esse popular se enquadra a música hip hop, a música do samba, o MPB, músicas internacionais. Fica para voltou, lá vem o giro, chute cruzado, mas sobrando Alex, é gol! A primeira emissora que me deu a oportunidade foi exatamente a 105 FM, no início dos anos 90. Hoje eu conduzo um programa chamado Black 105. Ele está no ar já vai para 11 anos agora em outubro. E ele começou com a proposta realmente de ser um programa de Black Music. Ele é das 5 às 8 da manhã, semanal. Hoje é um dos líderes de audiência e também aos domingos ao meio-dia. Estação Livre também está com a gente hoje, fazendo uma participação totalmente especial aqui no Black 105. Tão importante, hein? Vamos para a TV Cultura. A programação voltada para o hip hop foi positivo para os dois lados, para 105 e para o movimento. Espaço Rap. Chega mais, não deixe para depois. 105 FM, Espaço Rap, parte 2. E a coisa foi ganhando uma conotação muito grande. Aí tomou, né? Tomou a maioria da programação. Começando em Espaço Rap, o rap é uma música boa de se ouvir. 105 FM, Espaço Rap, mais de 2 décadas no ar. Bora! Antigamente a rádio era o telefone. O ouvinte mandava carta ou telefone, né? Ou ele telefonava. Hoje em dia, com o lance da internet, não. É tudo muito rápido aqui, né? Muito imediato. Através do WhatsApp, as redes sociais. A 105 ela sempre se manteve entre as 10 rádios mais ouvidas da megalópole São Paulo. É o nosso Black 105. Encaixei o fone de ouvido e vou rolar muito som pra gente curtir. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos, simbora! Bom, e é com a programação Black da 105 FM que a gente vai encerrando o programa Estação Livre de hoje. Eu quero agradecer a presença aqui do Zalo, da Milena. Obrigada, Zalo. Obrigado, eu agradeço o convite, foi uma satisfação muito grande, porque falar de rádio é um prazer enorme, sempre. Então, eu agradeço e que as pessoas continuem ouvindo rádio. Maravilha. Milena, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Cris. Foi muito legal, foi muito massa, como dizem lá na Bahia, essa troca aqui de experiências com o Zalo, né? Enfim, a gente trocou bastante informação, falamos sobre algo que a gente é apaixonado, que é o rádio. E vocês conseguem me escutar na programação local da Band Dias FM. A gente sempre faz entradas. Também vocês conseguem me escutar em 2 podcasts. No Pretoteca, que eu apresento com a Cíntia Martins. No A Quantas Anda, que é outro produto também que eu apresento. Vocês podem me escutar. A gente está aí na internet, na programação diária da rádio. Não deixe de escutar a rádio, não deixe de consumir notícias checadas, apuradas, com velocidade, de consumir também podcasts, que são outros produtos contados de outra maneira. E a gente está aí. O rádio vive. O rádio vive e você também não deixa de rever o nosso programa nas redes sociais. Pode ser o de hoje sobre o rádio, pode ser qualquer outro. É só acessar a gente nas redes sociais. Sexta que vem eu tô de volta. Não posso mais viver assim ao seu ladinho.